um curso presencial que eu estou dando, falando lá de substrato para vaso, surgiu vários questionamentos. O que é drenagem? Se é necessário, se é obrigatório fazer. Você vê vários profissionais, todo vaso é obrigado a ter drenagem. E na prática, quem usa técnica, nem todo vaso é obrigatório a ter drenagem. Então isso não é uma regra obrigatória. E vocês vão saber o porquê, é isso que nós vamos estar explicando para vocês aqui. Meu nome é Haroldo Sampaio, profissional que trabalha com jardinagem, é o profissional que a gente procura para o nosso canal. Para tirar dúvidas, a gente tem argumentos técnicos, argumentos científicos. Então essas questões, esses questionamentos, essas técnicas novas é que a gente procura abordar no nosso canal. Esse assunto da drenagem, quando você olha profissionais falando que todo vaso tem que ter drenagem, é extremamente uma coisa que não é uma questão obrigatória. Ué, Haroldo, por que não? Se não fizer drenagem, a água não vai sair. Vai sair sim. Se você fez uma boa mistura, trabalhou com materiais adequados, principalmente para o profissional que trabalha com substratos, eu faço muito vaso com terral plantio, que é um substrato de ótima qualidade, que eu faço os vasos ali, quando eu trabalho com cacto suculento, então eu tenho uma porosidade muito grande, não há necessidade de colocar dreno. Ué, mas por que não? Será que a água não vai sair ali no final, não vai ficar empoçado a água no fundo do vaso? Então vamos lá por quê. Vários anos atrás eu fui na Alemanha, e na Alemanha eu vi vários gardens lá. E nesses gardens, lá, muitos deles, lá a pessoa ia no garden, lá tinha um espaço para a pessoa montar pequenos vasos. Vasos grandes era até mais difícil, mas se a pessoa quisesse, montava e levava o vaso pronto. Então lá naqueles gardens bem grandes, tinha um garden lá que tinha todos os materiais. Tinha substrato, você podia escolher quais substratos, vários tipos de vaso, plantas, aqui ele escolhesse ali, ele comprava pequena, média, grande, o que quisesse ali, ele tinha ali. E tinha um espaço para a pessoa que comprou aquilo ali, ia lá e montava para ele evitar talvez de sujar a casa dele e já levar aquele vaso pronto ali para a casa dele. O cuidado é só no transporte, principalmente se for uma planta maior, pegando vento, pode desidratar e aquela planta sente menos. Mas é uma sugestão até para quem tem gardens aqui com espaço, para a pessoa praticar a jardinagem e fazer o vaso dele. Comprou todos os materiais e lá mesmo naquele espaço do garden pode fazer. Eu acredito que talvez tenha algum no Brasil aqui que tenha essa parte que pode fazer. Eu pessoalmente não conheço. Se tiver, vocês me falem, que a gente até põe aqui, marca esse garden aqui, que eu acho que é uma ideia muito bacana ali, da pessoa poder praticar com os materiais que comprou ali no jardim, tem as ferramentas e fazer aquele vaso dele lá. Então o que eu vi lá? Que lá não punha drenagem. Por que não punha drenagem? Porque eles tinham substrato. Haroldo, o que é substrato? Não é adubo orgânico, não é nada, é um material estável, não tem terra ali, com macro e microporos de acordo com as peneiras que eles passam, no qual a raiz consegue desenvolver. E aquele material com o tempo ele não compacta facilmente e ele não composta ou decompõe rapidamente para virar nutriente. Então ele vai decompor de médio para longo prazo. A curto e baixo espaço de tempo, aquele material está bem estável. Então a raiz consegue desenvolver com muita facilidade. Então eu não preciso, no fundo do meu vaso, colocar uma camada de brita, argila expandida, caco de telha, com manta geotêxtil, que é o Bidin, que é uma marca conhecida, mas tem outras ali, para que no final a água pare ali e escoa facilmente. Se eu fiz um substrato, ele é poroso, aquele vaso vai de cima e embaixo com o substrato. O máximo que eu posso fazer, se aquele furo do vaso for muito grande e o substrato estiver saindo por fora, colocar o Bidin lá no fundo para não deixar o material sólido sair pelos furos da drenagem do vaso. Então isso que é necessário. O vaso em si não é obrigatório eu fazer a drenagem. Outro exemplo que eu vou dar para que vocês consigam firmar conceitos aqui. Então
Então aquela obrigação da drenagem não tem. Se eu tenho um material de boa qualidade, eu vou ter mais coluna d'água se eu diminuir, vamos supor que o vaso meu tem 20 centímetros de altura. Se eu colocar 5 centímetros, eu vou ter uma coluna d'água 5 centímetros menor, que nós já fizemos aquele teste da bucha para você saber o que é coluna d'água. Vaso menor, menor a altura, mais difícil da água sair. Então eu fazendo a drenagem, mais difícil eu vou ser de tirar essa água daquele local. Então quando a gente compra, por exemplo, um vaso de Olambra, Olambra é uma cidade, fica próxima ali a Campinas, no qual tem muita produção técnica de mudas, também mudas em vaso, igual violeta, gloxínia, prímula, crisântemo, que estão em vasos ali, que a pessoa compra em flora até para fazer aquele arranjo bonito com laço para dar de presente para alguém, quando vai visitar alguém, tudo. Tira por curiosidade algum daquele material, que você vai ver que é bem leve, que é o substrato. Uma das características dele é que a densidade é baixa. Então você vai ver que esse material, a densidade normalmente é 0,5, ou seja, 1 litro dele pesa meio quilo. Então na hora que você tira ali daquele vaso, você aperta aquele vaso por fora e tira, você vai ver no fundo do vaso ali, não tem nenhuma brita, não tem caco de telha, não tem argila expandida, não tem nada. É só o substrato que está ali do vaso. Porque o produtor sabe que não tem necessidade, porque ele pôs o material correto, que drena bem e a água vai chegar até o fundo e sair pelos furos do vaso. Então não há necessidade de eu fazer uma drenagem naquele fundo do vaso, com aquela obrigação que você vê vários profissionais falando, todo vaso tem que ter drenagem. Aí põe lá, já vi até gente fazendo drenagem com isopor, nem isso eu faria. Se me perguntarem, você já fez drenagem em algum vaso? Já. Principalmente quando o vaso eu ponho terra e a terra compacta e vira um tijolinho, aí eu poderia fazer a drenagem ali naquele vaso. Mas se eu sou um profissional, trabalho com substrato profissional, eu já evito, é um trabalho a menos, eu tenho uma coluna de água maior e vou ter um melhor desenvolvimento do sistema radicular. Não há necessidade de fazer drenagem. Espero que tenha ficado bem claro, espero que tenha ajudado aqui você que é profissional, que trabalha na área, e isso que não seja uma polêmica, mas que é facílimo de entender, desde que você entenda com qual material eu estou trabalhando ali para fazer e para montar aquele vaso. Então tem vários vasos, por exemplo, de frutíferas grandes, que eu não fiz drenagem. Pus esse material, terral plantio, plantei lá acerola, jabuticaba híbrida, plantei abacate, plantei pitanga, vários tipos de citros, limão siciliano, mexerica, laranja serra d'água, laranja quincã, tudo em vasos maiores, só completei com o substrato ali e no fundo, para não sair aquele substrato pelo fundo, coloquei um bidinho ali, uma manta geotexto, para que aquele material sólido não saísse pelos furos. Qualquer pergunta, estou às ordens aí, faça perguntas, eu terei o maior prazer em responder. Um abraço e até a próxima.